O programa Saber Direito desta semana é com o professor Giuliano Gonçalves e o curso é sobre direito empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Giuliano e nós vamos dar sequência no curso de Direito Empresarial, agora com a aula 5, sobre as peculiaridades da recuperação judicial. A recuperação judicial é um procedimento instaurado no Brasil em termos de regramento a partir da Lei 11.101 de 2005. A priori, ela veio substituir a antiga concordata, procedimento que a gente fala até que estava falido, tamanha a sua inadequação à finalidade proposta. Nesse caso, a recuperação usa de algumas ferramentas previstas na antiga concordata, elastifica a sua amplitude e, o mais importante, se desfaz das amarras que o procedimento anterior trazia. Explico. Em relação à recuperação judicial, nós temos hoje um procedimento que não fica preso em fórmulas estanques. Nesse caso, tínhamos na falência e concordata antiga a previsão de que o concordatário poderia ter, no máximo, 2 anos de prazo para pagar as dívidas. Se você pega na lei atual, em relação ao artigo 50, que traz 16 incisos com formas distintas de recuperação e promove a leitura de todos eles, percebe, primeiro, que nenhum deles faz quantificação temporal. Afinal de contas, e isso é uma percepção muito evidente e no que andou muito bem o legislador, o direito de crédito ali disciplinado não é titularizado pelo legislador, nem tampouco pelo juiz, mas pelos credores. Então, será a eles que deve ser dirigida a proposta e deve ser deles a decisão sobre o acatamento ou não da proposta de novos prazos e condições e tudo mais de pagar, a chamada novação do crédito, e a última palavra sobre isso tem, claro, que partir deles. Afinal, se é o caso de eu ter em mente um direito disponível de crédito, eles é que assim, sobre isso, devem decidir. Nesse conjunto de ideias, a gente identifica a recuperação como uma ferramenta propícia para que possa esse devedor sair da crise. E chama a atenção para a redação do artigo 47 da Lei de Falência, assim estabelecida. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Na verdade, se a gente partir da premissa de que todo desempenhante de atividade empresária tem uma função social claramente estabelecida, na verdade essa função não é dele, pessoa física, ou da própria pessoa jurídica, é da atividade que eles desempenham. Então, se eu falo, por exemplo, dos impostos que são gerados, dos tributos que são recolhidos, dos produtos que são ali de repente produzidos e até da riqueza que é circulada, todas essas dimensões não são íncitas do sujeito. Afinal, por exemplo, se ele falir, é afastado e no seu lugar pode entrar outro que compra essa estrutura e dá seguimento à matéria, no caso aí, a própria atividade empresária. Então, o que eu preciso ter em mente é a preservação da estrutura econômica empresarial, não necessariamente do empresário. Afinal de contas, pode ser que seja ele alguém desprovido de conhecimento, experiência ou mesmo aptidão negocial e por essa mesma razão não vai ser interessante para a sociedade que eu invista mais energia para continuar um negócio que ele fatalmente conduzirá ao fracasso. Falo assim porque tem aspectos, seja da antiga concordata, seja da atual falência, que devem ser deixados muito claros. Quando eu trato disso, eu chamo a atenção para o custo. Tudo é custo, né? Custo de produção, custo de mão de obra, custo de distribuição e custo também da recuperação. Quando você enxerga a recuperação judicial como esse procedimento direcionado ao empresário, e aí eu coloco empresário lato sensu, englobando empresário individual, sociedade empresária
E a Eireli empresarial também, além, é claro, daqueles que são equiparados a empresários, no caso, empresário rural, por exemplo, 971 do Código Civil. Em todo caso, este é um instituto reservado para estes empresários, lato sensu, este empresário regular, que esteja registrado na junta comercial há mais de 2 anos, para que possa, se houver o implemento de uma crise econômico-financeira, ele ter melhores condições para que dela vá sair. E saindo, seja perpetuada a atividade empresária. A intenção específica da lei é essa, permitir a saída e assim a continuidade da função social que ali se exerce. Só que, como eu já coloquei para vocês, quem exerce essa função é o titular de hoje, que pode não ser o mesmo titular da atividade que vai ser, por exemplo, entregue amanhã para uma sociedade de credores. Afinal de contas, são vários os modos distintos que a lei traz de recuperação. E para isso tem que ser observado um procedimento aplicável. Isso porque o foco do nosso tema hoje é a recuperação judicial. Ainda que saibamos, há também a recuperação extrajudicial, sobre ela não vamos tratar, até mesmo porque, em termos de prática, ela é quase incipiente. Isso também devendo-se ao custo que, no caso concreto, ela gera. Se eu tenho recuperação extrajudicial, apenas para dar um exemplo, isso segundo a regra do artigo 161, a recuperação extrajudicial é aquela por meio da qual o devedor negocia fora da amplitude judicial toda a nova forma de pagamento das dívidas. Essa renegociação já é trazida ao judiciário pré-constituída, toda formatada e já com a assinatura dos credores que vão ficar sujeitos aos seus efeitos. O juiz não tem que processar nomeando o administrador judicial, nada disso. O juiz simplesmente verifica do preenchimento dos requisitos legais e da inexistência de alguma ilegalidade no próprio conteúdo do plano para que vá homologá-lo e assim constituir o seu teor como sendo título executivo judicial. Lembrem-se do que vimos quanto a títulos de crédito. Os títulos de crédito são títulos executivos e assim tem a mesma força de uma sentença. Faça essa comparação aqui. Se eu tenho como resultado finalístico da recuperação extrajudicial uma decisão judicial que dota o plano extrajudicial de força executiva, imagina que eu posso fazer isso sem essa dependência do juízo. A referência que aqui faço é basicamente a um documento particular de confissão de dívida, assinado por 2 testemunhas. Basta que se promova a leitura do artigo 585, inciso 2 do Código de Processo Civil, que traz essa visão de regulação deste tipo de documento. Ora, se pode a parte reduzir a termo com 2 testemunhas a novação da dívida, sem que disso resulte em necessário chamamento do juízo e pagamento das custas processuais que isso gera, por que razão faria ele uso da recuperação extrajudicial? Entendo particularmente que é por isso que é pouco usada. O efeito vai ser o mesmo. Na recuperação extrajudicial, eu vou ter um título executivo judicial. Na renegociação privada, eu vou ter também, se feita assim, um título executivo, só que extrajudicial. Os dois habilitam o seu respectivo credor ao exercício futuro da ação de execução. Mas, voltando o foco para a recuperação judicial. Nela, em termos de processamento, o pedido tem que observar algumas regrinhas, aquelas do artigo 51. Neste caso, quanto ao 51, vou só chamar a atenção ao que é mais importante. Então, a petição inicial de recuperação judicial será instruída com 1. A exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. Ou seja, é uma visão geral que o devedor deve dar quanto ao histórico daquela atividade, daquela estrutura, daquele caso dele em relação à sua atuação como empresário individual, sociedade empresária ou empresarial, mostrando o que foi feito até ali, quantos anos de mercado, como é que foi a evolução da atividade e o que conduziu para este agora afundamento em crise. 2. As demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido. Nesse caso, para que se possa, dessa comparação, estabelecer um parâmetro
sobre qual está sendo a evolução nesse contexto de crise. Se está, por exemplo, havendo uma curva ascendente ou descendente de resultado. 3. A relação nominal completa dos credores. Isso aqui é muito importante. Eu preciso definir, dentro da recuperação judicial, qual a amplitude de abrangência do procedimento e quais os credores sujeitos aos seus efeitos. Nós vamos entender isso já já. 4. A relação integral dos empregados. Afinal, os empregados também são interessados, de um lado, porque são credores, não raro dos salários ainda não pagos. De outro, porque são eles dependentes economicamente, em razão da própria relação laboral, da continuidade da atividade empresária que se busca ver ali assegurada a partir da recuperação. Então, são eles também interessados. Nesse conjunto de observações, o que fica dentro desse procedimento de recuperação judicial é a percepção de que eu preciso ver processar esse pedido para assegurar ao interessado a oportunidade de renegociar as dívidas em juízo, em condições favoráveis. Mas, para isso, há regras que devem ser estabelecidas, no caso da lei, e também no caso de cumprimento na via administrativa, pela atuação do administrador judicial. Essa atuação começa quando o juiz recebe essa petição que acabamos de tratar e, verificando que está em termos, ou seja, verificando que estão cumpridos todos os requisitos legais, artigo 48, verificando que está esse pedido instruído com toda a documentação necessária, artigo 51, o juiz profere a decisão referida no artigo 52, todos, da Lei 11.101 de 2005. E nessa decisão, nós temos, 1. A nomeação do administrador judicial. 2. A partir dela ficam suspensos todos os prazos prescricionais e suspensas todas as ações e execuções em curso em face deste devedor, agora em recuperação. 3. Também haverá concessão da chamada moratória legal, ou seja, dentro de um prazo de 180 dias, não poderá ter continuidade qualquer execução que contra esse devedor tenha sido proposta ou que queira se ver iniciada, justamente porque vai ganhar ele um fôlego de 180 dias, período dentro do qual se espera seja encerrado o processamento da recuperação e, neste cotejo de prazo, nós vamos ter, 1. A apresentação do plano de recuperação judicial, isso em 60 dias. 2. A habilitação e verificação de créditos, afinal, por mais que na inicial seja informado por lista quem é credor, qual o valor do seu crédito e também qual a classificação, eu preciso confirmar isso a partir de documentos hábeis a uma execução. Então, há a lista trazida pelo devedor, o administrador judicial pega essa lista, juntamente com outros documentos contábeis desse devedor, e convoca credores num primeiro edital, nos termos previstos no artigo 7º dessa Lei de Falência e Recuperação. E, convocando credores, eles vão ter prazo de 15 dias a partir desse edital para trazer documentações relativas aos seus créditos. Ou apresentarem objeção à informação contida no edital. Digamos, eu sou titular de R$100 mil, mas meu crédito está classificado em posição equivocada. Então, eu vou apresentar a objeção. E tudo isso, tanto a habilitação como a objeção, são atos administrativos. Traduzindo, não há